com grande alegria que nós nos reunimos para celebrar o terceiro domingo após Pentecostes, e assim somos acolhidos pelas palavras de Gálatas capítulo 4, versículo 6, onde nós ouvimos: para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Abba, Pai. Assim, com essas palavras, nós nos reunimos para celebrar e estamos reunidos com grande alegria em nome do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor que aqui nos acolhe, nos reúne também, mesmo que nessa forma virtual, mesmo que a gente tendo que se reinventar como comunidade, Deus nos une, assim como nos une e nos conecta com todas as pessoas ao redor do mundo quando nos reunimos em seu nome. Queremos aclamar o nome de Deus quando cantamos o nosso próximo hino. Aqui chegando, Senhor, aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar, que poderemos te dar, um simples coração e uma vontade de cantar, um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor, recebe o nosso louvor, e tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar, a tua graça, Senhor, a tua graça, Senhor, melhor que a vida será, melhor que a vida será, e teu amor em nós será manancial, e teu amor em nós será manancial, de água boa jorrar, de água boa jorrar, pra nossa sede estancar, pra nossa sede estancar. Acolhidos e acolhidas pela Palavra de Deus e certos da sua presença ali onde nós estamos, queremos nos voltar à presença dele e a ele confessar os nossos pecados. Confessemos. Querido e amado Deus, nosso Pai, por Jesus Cristo, chegamos na tua presença como pessoas humildes e também pecadoras, e confessamos-te que em muitos momentos nós somos falhos e não reconhecemos a nossa falha e principalmente a nossa falta de compromisso contigo e também com nosso irmão e com nossa irmã. Por isso pedimos, ajuda-nos a reconhecer os nossos pecados, muitos deles ocultos aos nossos próprios olhos e também à nossa consciência. Perdoa quando colocamos outros fundamentos e outros alicerces, senão a Ti, em nossa vida. Ajuda para que possamos ser filhos e filhas corajosos e corajosas, no sentido de agradecermos, louvarmos, servir-te e dar testemunho e obedecer a Ti a cada novo dia. E é em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós nos colocamos diante de Ti com humildade e pedimos perdão, Senhor, perdão. Para quem confessa os seus pecados de coração sincero e se arrepende, ouve as palavras de absolvição, palavras de perdão de Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 está escrito: se confessamos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, nos perdoa os nossos pecados e também nos purifica de toda injustiça. Assim, eu lhe anuncio o perdão dos pecados em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Agraciados e agraciadas pelo perdão de Deus, queremos nos voltar a Ele em oração e pedir pelas dores e sofrimentos deste mundo. De uma forma bem especial, aquelas que são vítimas desse tempo da pandemia, as que estão doentes e também pelos familiares enlutados. Nesse tempo perderam pessoas queridas e amadas. Também pedimos para que a Tua palavra alcance aqueles e aquelas que ainda não Te conhecem. Por isso cantamos, Senhor, oramos agora. Senhor, oramos agora por todos que foram, ainda não tem luz, Senhor, dá-lhes o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus, Senhor, perdoa os pecados, perdoa-nos todos, ouve nossa voz, Senhor, Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós, Senhor, que seja feliz aquele que diz, eu creio também, Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Na certeza de que Deus ouve as nossas orações e de que Ele não está indiferente às dores e sofrimentos deste mundo. Seus ouvidos estão atentos a ouvir as nossas orações e Ele continua agindo nesse mundo e em favor dele, através de pessoas como você e como eu. Por isso nós podemos também elevar o nosso louvor a Ele cantando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre as pessoas, quando se inspiram em tua justiça.
Deus eterno, Senhor misericordioso, louvado seja o teu nome. Fala conosco para que possamos não somente ouvir, mas principalmente entender e praticar a tua palavra no nosso dia a dia. Cria em nossa comunidade e em nosso ser o desejo de que através de nós tu possas revelar a promessa de Cristo a todas as pessoas. O teu Evangelho, que nos transforma e nos ilumina e faz a nossa vida ter sentido. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Isso nós oramos e pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e o Espírito Santo vivem e reinam de eternidade a eternidade. Amém. A palavra de Deus também vem a nós neste culto para meditarmos sobre ela. E ouvimos de Jeremias, do capítulo 20, dos versículos 7 a 13, as palavras que dizem: Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo, é para gritar que há violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas, se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando combatê-lo. Já não posso mais. Ouço muitos comentando: terror por todos os lados. Denunciem-no. Vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha e a sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu me examinas, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Até aqui as palavras de Jeremias. Amados irmãos, amadas irmãs, quanto vale anunciar a verdade? Qual é o preço que nós pagamos por sermos verdadeiros? A palavra de Deus nos chama para refletirmos sobre essas perguntas no dia de hoje, a partir da leitura bíblica de Jeremias. Nós ouvimos um lamento, uma reclamação da parte de Jeremias com relação àquilo que se passa sobre ele. Essa parte que nós vimos de Jeremias 20 é a sexta confissão de Jeremias e também é a mais longa de todas. É a sexta queixa que Jeremias vai fazer diante de Deus. Assim, nós ouvimos ele dizendo que foi enganado, que é ridicularizado, que até mesmo os amigos dele se colocam contra ele, esperando que ele caia. E por que tudo isso? Por que é que Jeremias usa de tais palavras para se dirigir a Deus? Porque a palavra que Jeremias anuncia é a verdade. E esta verdade está incomodando até mesmo os amigos dele. Jeremias confronta todo um povo, todo um sistema religioso, todo um sistema de governo que é corrupto, que se desviou do caminho de Deus. E agora Jeremias é chamado então para anunciar o que vem adiante se eles não se arrependerem. Jeremias fala com vontade
sobre aquilo que Deus lhe manda anunciar. Só que este anúncio traz consequências para a sua vida. Essas palavras de verdade que ele anuncia fazem com que ele seja perseguido, preso, surrado e também amarrado muitas e muitas vezes. E aí, a partir disso, nós podemos entender o porquê é que Jeremias chega diante de Deus falando tais palavras tão amarguradas. Jeremias olha e diz: Senhor, tu me enganaste porque prometeste estar comigo em todos os momentos, mas a tua palavra traz sobre mim um fardo muito pesado. Eu anuncio a tua palavra, mas as pessoas viram as costas para mim. Elas esperam que eu caia, elas esperam que eu tropece para que possam montar em cima de mim e assim ver a minha desgraça. Mas eu sei que isso não vai acontecer porque tu estás comigo. Tu és aquele que me protege em todo o tempo. É interessante que nós temos esse contraste. Jeremias chega com a sua queixa, mas ao mesmo tempo ele segue em confiança diante deste Deus. Nós sabemos que Jeremias teve mais ou menos 40 anos de ministério, iniciando no ano 608 a.C., e pôde viver para ver as suas palavras, as suas profecias dadas por Deus acontecerem. Jeremias está entre aqueles que 40 anos depois tem que fugir daquele lugar porque os exércitos inimigos vêm e avançam sobre aquela cidade e a destroem. E Jeremias não fica contente com isso, mas ele vê que a palavra de Deus se cumpre. Enquanto isso, ele vai falando, ele também vai sofrendo das consequências que a palavra de Deus traz para a sua vida. Por que é que nós falamos sobre a consequência da verdade? Jeremias anunciou a palavra de Deus para um povo corrupto, para um governo corrupto, para um sistema religioso corrupto, que preferia ouvir mentiras, falsas profecias, do que se arrepender e converter-se do seu modo ruim de ver. Para este povo que estava acostumado com a mentira, as verdades que Jeremias trazia doíam nos ouvidos, faziam com que as entranhas se estremecessem. Só que ao invés de mudarem, eles sempre decidiam perseguir aquele que vinha trazendo o confronto da verdade. O texto de Jeremias, escrito há tanto tempo atrás, nos é muito atual. Nós vivemos um tempo também onde a verdade machuca, onde a verdade incomoda. E certamente, se nós formos falar a verdade, até mesmo para os nossos amigos, eu não diria que são todos, mas boa parte deles vai nos virar as costas. Não porque não querem ouvir a verdade, não porque a verdade não é inconveniente, talvez porque querem continuar no seu modo de vida, mas principalmente porque não querem mudar. A verdade exige de nós mudança. Ela faz com que a gente possa se mexer no nosso lugar e analisar como está o nosso jeito de viver. Se nós temos preguiça de mudar, a verdade vai nos cutucar. Ela vai mexer conosco. Ela vai doer nos nossos ouvidos. Ela vai mexer as nossas entranhas. É por isso que nós precisamos sempre estar dispostos a sermos corrigidos pela palavra de Deus. Dentro do nosso país, nós vivemos um sistema onde a mentira é muito conveniente. Nunca se ouviu falar tanto nos últimos tempos sobre notícias falsas, sobre as tais fake news. E essas são as que mais vão adiante. Por quê? Porque elas são convenientes. Porque muitas vezes elas amaciam o nosso ego. Não que nós somos convenientes com a mentira, mas muitas vezes nós ouvimos uma mentira falsa como se fosse verdade.
E até a gente pesquisar para ver se realmente é, isso demora tempo. É por isso que nós precisamos sempre estar atentos àquilo que acontece ao nosso redor. E eu aposto com vocês que também, se nós formos fazer da mesma forma como Jeremias, se nós formos anunciar a palavra de Deus com a sua verdade, com o seu anúncio incorruptível, como eu falei antes, muitas pessoas vão virar as costas para nós. Mas é necessário que a gente tenha essa coragem. É necessário que a gente também olhe para aquilo que está ao nosso redor e diz: isso não é verdade, isso não condiz, isso não é bom a partir daquilo que a palavra de Deus nos fala. Precisamos sempre estar atentos e saber onde a palavra de Deus se encaixa e onde ela não se encaixa. Porque antes de toda e qualquer coisa, o nosso viver cristão é para Deus, é para Cristo. É o que nos fala o apóstolo Paulo na leitura de Romanos 6, que nos vem. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Mas nós morremos para o pecado, para que Cristo possa viver em nós. E se nós morremos com Cristo, ressuscitamos como uma nova pessoa, onde a morte não faz mais parte do nosso viver. Então, gente querida, como cristãos, nós somos chamados a anunciar da verdade, quer ela doa a quem doer. Nós somos chamados a sermos verdadeiros, límpidos, puros, e não deixar que nos contaminemos com as mentiras e com a maldade deste mundo. Também o Evangelho de Mateus, que nos vem do capítulo 10, a partir do versículo 26, vai nos dizer: portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem na luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão, a não ser que o Pai do céu permita isso. Se até mesmo os cabelos da vossa cabeça é contada, quem dirá toda a vida de vocês? Então, o Evangelho também nos encoraja a sermos verdadeiros, a vivermos a verdade. Talvez esse estilo de vida vai nos afastar de algumas pessoas, mas queira Deus que também com o tempo, após elas pararem e pensarem sobre aquilo que nós anunciamos, que elas também possam pedir para que Deus as transforme. Quem dera se todo o nosso sistema político, que é tão corrupto, pudesse ser transformado. Quem dera se o nosso amado país pudesse de fato ser um lugar de igualdade plena, onde pessoas não tivessem que se preocupar se teriam ou não o que comer no dia seguinte. Quem dera se pessoas não precisassem se preocupar em achar abrigo, ou quem dera se nós vivêssemos num país onde tudo aquilo que está ao nosso redor fosse bom, fosse perfeito. Enquanto isso não acontece, nós somos chamados a anunciar de um reino melhor, que é o reino de Deus, com toda a sua verdade, com toda a transformação que Ele nos vem. Que assim o bondoso Deus esteja conosco e que a palavra irresistível deste Deus possa arder no nosso coração. Que possamos ser tomados por essa palavra de tal maneira que não tenhamos outra saída a não ser anunciar. Que o Senhor esteja conosco, que Ele permaneça do nosso lado, mesmo
quando a gente venha sofrer as consequências deste anúncio da verdade. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça, que Ele te guarde para que assim possas estar bem neste anúncio da verdade e do reino de Deus. Amém. Queremos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico em resposta à palavra de Deus e à pregação. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre ser tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus. Que o meu falar e a vida em teu caminho esteja, que todos o amor na minha vida vejam. Amados irmãos, amadas irmãs, chegamos a um momento muito especial de nosso culto, momento em que nós podemos abrir o nosso coração diante de Deus e trazer a Ele aquilo que nos angustia, aquilo que nos preocupa, aquilo que está em nosso coração, também nossa alegria e gratidão. Oremos. Querido e bondoso Deus, nosso Senhor, como teus filhos e tuas filhas chegamos em tua presença e te agradecemos por este culto, pelo perdão, por ouvirmos a tua palavra e pregação. Deus nosso, a nossa relação contigo passa por altos e baixos, assim como tudo em nossa vida. E sabemos e reconhecemos que não é culpa tua. E também sabemos que tu nos compreendes. Por isso podemos te pedir, auxilia-nos quando parece que tudo desmorona e se volta contra nós. E consequentemente acabamos inúmeras vezes não nos lembrando mais de ti em meio a tantas dificuldades. Por isso estamos aqui humildemente em tua presença e rogamos-te, põe-nos sempre de novo em pé, até o dia em que não haverá mais dúvidas e acusações, mas uma relação perfeita contigo, o dia em que te veremos face a face. Te agradecemos
pelas grandes maravilhas que tu fizeste no passado e temos como testemunho, e principalmente o que ainda estás fazendo em nossa vida diária e o que tens prometido para a eternidade. Queremos também te pedir pelos motivos de oração que estão guardados em nosso coração e que muitas vezes nós não conseguimos expressar com palavras, mas que pesam em nosso coração e preocupam a nossa mente. Concede o teu cuidado em favor de cada pessoa, daquela que lembramos com carinho e amor, e também aquelas que não conseguimos lembrar, mas estão sob o teu olhar. E na certeza de que tu ouves o nosso clamor, nós te agradecemos, pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo, que nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao encerrarmos esta celebração, nós queremos receber também da bênção de Deus que nos acompanha, que nos guarda, que nos fortalece a testemunharmos a sua palavra verdadeira adiante e também ao nosso redor. Assim, recebemos da bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que Ele te conceda graça e misericórdia, que Ele levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te fortaleça no caminho da verdade, para que todo anúncio verdadeiro que tu fizeres possa ser abençoado. Que assim seja contigo a bênção do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.